Olá, Missão Felipe FM, site JC Repórter. Estamos aí neste dia de hoje, né, acompanhando aí, né, as eleições aqui no município de São Felipe, você acompanhando toda essa dinâmica. Estamos aqui nesse momento aqui no cartório eleitoral, onde está falando também com o doutor Felipe, mostrando aí, né, como é que está o andamento do trabalho, todas as atividades que estão sendo realizadas no dia de hoje. Diante de tudo aquilo que ele tinha citado, né, da programação, toda essa dinâmica que tem que ser aí, né, previamente já montada para no dia aí, né, facilitar todo esse trabalho que é realizado aí no processo eleitoral do nosso município. Mas venha conosco que acompanha toda essa dinâmica aqui com a gente. Olá, Missão Felipe FM, site JC Repórter, mais uma vez com o doutor Felipe. E como nós falamos aí na última entrevista, ele falava, né, da dinâmica, toda essa logística, tudo estava sendo planejado para colocar em prática. E no dia de hoje, nessa correria, como é que tem sido aí, né, o resultado, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, JC, boa tarde, ouvintes da Rádio São Felipe FM e os assinantes do blog JC Repórter. Bom, hoje a logística está funcionando tudo dentro do previsto, conforme a gente já tinha conversado anteriormente, JC. A logística da eleição começa muito antes do domingo, né? São meses antes. Então, hoje foi a concretização de meses de trabalho árduo, sério, com compromisso, com dedicação. Hoje, desde 5 horas da manhã, o pessoal está aqui para fazer toda a logística necessária com o transporte de urnas para a zona rural, transporte dos materiais de expediente, transporte dos mesários, transporte de eleitores. Então, foi feito o trabalho com maestria, não tivemos nenhum incidente, nenhum problema grave que tenha impedido a votação ou o transcurso do processo eleitoral em qualquer que seja a sessão eleitoral. Eu agora, nesse momento, estou na sede do cartório eleitoral e estamos aqui fiscalizando o andamento dos trabalhos, estamos vendo de perto o andamento do trabalho e também estou visitando as sessões eleitorais. Cada local de votação eu estou visitando, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E convido, JC, a você mostrar aos seus assinantes do canal do YouTube as imagens do cartório eleitoral, em que pode ver como aqui é tudo aberto, não tem nada escondido, não tem nada às escuras. Todo o processo eleitoral é feito de maneira transparente, clara e acessível a qualquer pessoa do povo. Então, eu garanto a todo e qualquer brasileiro que hoje o direito do voto está sendo exercido com transparência, com total segurança e total absoluto cumprimento das normas infraconstitucionais e da Constituição Federal de 1988. A zona 184, né, ela representa o município de São Felipe, em Conceição do Almeida. Você tem visitado o município de Almeida, como é que está a situação lá, doutor Felipe? Então, JC, eu comecei a visita por Conceição do Almeida, eu comecei pela zona rural, então o primeiro local de votação que eu visitei foi o comércio lá, e em todos os locais que eu passei eu vi tranquilidade, eu vi paz, eu não vi confrontos. Um pequeno incidente que eu visualizei foi em Conceição do Almeida, na zona urbana, mas prontamente eu chamei as pessoas e pedi para que mantessem a ordem, o respeito. Não adianta a gente querer tratar a eleição como se fosse um jogo de futebol ou uma competição. Na verdade, hoje é um momento de exercício da democracia. Então, essa dualidade, ela deixa de existir após o resultado. Todos nós somos brasileiros e estamos elegendo nossos representantes, que vão representar tanto quem votou quanto quem não votou naquele candidato. Então, esse sentimento de rivalidade, pelo que eu vejo, é exceção da exceção. É muito raro. Eu não vi aqui em São Felipe nenhum outro incidente de natureza. Em todos os locais que passei também está tudo muito ordeiro e o senhor deve ter visitado vários pontos da cidade e pode ter percebido também esse mesmo sentimento de tranquilidade. Então, acredito que o nosso processo eleitoral, tanto em São Felipe quanto em Conceição do Almeida, vai ser um sucesso, sem nenhuma intercorrência. Até o presente momento, não registramos nenhum caso de prisão por prática de crime eleitoral. Então, seguimos na maior tranquilidade e na maior paz até o presente momento. Esse momento é a participação do doutor Felipe, né, que está aqui no cartório, mas vai estar realmente na diligência aí, acompanhando a zona. Qual o destino agora, doutor? Então, JC, agora o destino é cumprir com a visita de todas as sessões eleitorais da zona urbana de São Felipe. A zona rural de São Felipe eu não conseguirei ir nas que eu havia me programado para ir, em razão da dificuldade de acesso a algumas estradas, tem uma dificuldade, o transcurso. Então, como a gente já está se aproximando das 17 horas, então daqui a pouco eu tenho que estar aqui no cartório para a gente iniciar o processo de apuração dos votos. E esse momento de apuração vai estar também aqui mais uma vez aberto a todos que quiserem acompanhar esse processo de apuração dos votos. Inclusive, JC, também o senhor está convidado e os seus ouvintes para acompanhar esse momento tão importante para a democracia brasileira.
Dando continuidade aí, né, a nossa cobertura aqui com o Dr. Felipe na tarde de hoje, acompanhando aí, né, os pontos de votação aqui no nosso município, e ele, né, trazendo esse parecer como é que vê, né, todo o processo de votação, tudo tranquilo, doutor? Como é que o senhor tem acompanhado aí, né, em toda a sessão aqui no município? Mais uma vez, boa tarde, JC, boa tarde, ouvintes. Então, JC, estamos acompanhando aqui, como você pôde nos acompanhar ao longo da tarde de hoje, a votação em diversos locais de votação. Agora, no momento, estamos no Colégio São Felipe, um local que tem muitos eleitores, é um grande colégio eleitoral aqui, e está tudo funcionando da melhor maneira possível. Óbvio que tem alguns atrasos, algumas esperas na fila, algumas pessoas que reclamam um pouco, mas isso é algo pontual, né? No geral, a gente vê que as coisas estão funcionando, estão andando. E, infelizmente, assim, o mesário ele não tem muito controle quanto a isso. As intercorrências que acontecem ao longo do processo eleitoral, como uma urna que deu um problema, uma biometria que não está conseguindo a leitura, um eleitor que não consegue votar porque não sabe. Então, são vários fatores que atrasam o processo de votação. E é bom lembrar que os mesários estão para contribuir. Os mesários eles são voluntários, eles não são remunerados e eles estão à disposição da Justiça Eleitoral, deixaram suas casas, suas famílias para estar aqui no dia de hoje. Então a população tem que ter um pouco de paciência, um pouco de compreensão, que eventualmente sim, algumas intercorrências vão acontecer no dia de hoje, mas o direito de voto deve ser exercido e ninguém vai ficar sem votar no dia de hoje. Basta chegar dentro do horário da votação, que é até 17 horas. Então até 5 horas, quem estiver aqui vai conseguir exercer o direito de voto sem problemas nenhum. Eu ouvi de alguns, né, eleitores aqui falando que a maioria das pessoas acabou se concentrando se não vir pelo turno da tarde, acabou realmente criando um número aí assim, grande nas filas. Assim, tem alguma preocupação nesse sentido assim, de exceder a questão do tempo e atrasar a questão do processo da votação? Então, JC, com relação ao horário, o que a gente percebe? Na zona rural, o pessoal tem uma tendência de todo mundo ir pela manhã. E na zona urbana é o contrário, as pessoas deixam para o último horário vir exercer o direito de voto. Então, isso acaba gerando aglomeração. Mas o fato da pessoa deixar para o último momento não vai impedir ela de exercer o direito de voto. Isso porque o exercício do direito de voto será assegurado a todos aqueles que estiverem no local de votação até às 17 horas. Então, quando der às 17 horas, essas pessoas vão votar. Quanto à apuração, que foi o objeto da sua pergunta, isso pode impactar na apuração porque o encerramento, embora seja às 17 horas, o comparecimento, mas só vai encerrar aquela urna quando o último eleitor daquela sessão, daquele local de votação, encerrar a sua votação. Aí sim a urna vai ser desativada, a urna vai ser encaminhada dentro da caixa, a mídia de votação vai ser lacrada, encaminhada para o cartório eleitoral e lá será inserida então no sistema próprio para apuração. Então isso pode atrasar um pouco, mas tradicionalmente São Felipe com São Almeida não costuma se estender para além das 18. No máximo 18h30, 18h40, nunca se chegou para além disso. Então acredito que logo mais às 20 horas os resultados já devem estar contabilizados, 21 horas, no máximo os resultados já estarão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral e após as 17 horas, na sede do cartório eleitoral aqui em São Felipe, os boletins de urna com os resultados vão ser afixados em área pública. Qualquer pessoa do povo pode ter acesso a esse extrato de cada uma das urnas que foram objeto aqui da apuração em cada sessão eleitoral. Nós temos observado assim, né, nesse ano especialmente, assim, o eleitor acabou procurando realmente exercer seu direito na questão do voto. Pelo que você observa, a população está ganhando essa consciência, né, no sentido da politização? JC, é muito importante o exercício do direito de voto. O que a gente percebe é que há a política uma discussão maior no meio social. Hoje a gente vê a política presente nas conversas entre famílias, entre amigos. Há uma maior tendência da população à politização. Mas é importante ressaltar que a gente a gente vive um momento em que há uma polarização, em que só existem dois lados e se você não for do lado A ou do lado B, cria-se uma discordância desnecessária. É importante sim a gente debater, discutir política, mas jamais tratar a política como se fosse um time de futebol, como se fosse uma luta. Na verdade, no final das contas, todos nós queremos o melhor para o nosso país, o melhor para o Brasil, o melhor para cada um dos brasileiros. E é importante ressaltar que o papel da Justiça Eleitoral e o papel de todos que estão envolvidos, o Ministério Público Eleitoral, o Superior Tribunal
o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, Polícia Civil, o Ministério Público, todas as instituições, OAB, fiscais de partido, todos estão aqui para colaborar com o andamento das eleições. Eu não sei, JC, se você pôde perceber, mas todos os locais que a gente passou tem fiscal de partido. Eu não fui em uma única sessão eleitoral. Até na zona rural, eu estive na Muritibinha, eu estive no comércio, eu estive em 6 locais diferentes da zona rural, na Mombaça, em Sapatuí, enfim, todos os locais sempre tem lá um fiscal de partido. O que eu percebo que nessa eleição há uma presença maior dos fiscais de partido, que são pessoas representantes dos partidos políticos que estão lá para acompanhar o andamento. De modo que a eleição ela é completamente auditável. Se a gente considerar que cada fiscal desse tem acesso na porta da sessão, ao final do término daquela votação, um boletim de urna com o resultado, se cada partido exercer sua fiscalização externa dessa forma, dá para se contabilizar e saber, por exemplo, quantos votos teve em São Felipe, quantos votos teve no Almeida, quantos votos teve em Sapé-Açu e toda a região e todo o estado. Se o partido tem a possibilidade de encaminhar, isso é uma forma de fazer uma auditoria no resultado das urnas. Então, é importante deixar registrado para os eleitores que o processo eleitoral brasileiro ele é auditável, ele é completamente seguro. E nós estamos com um processo eleitoral por meio de urnas eletrônicas desde 1996, então, ou seja, mais de 25 anos adotando esse método que vem dando certo. Então, qualquer outra notícia, qualquer outra falácia que se existe, não tem comprovação. O que a gente vive no momento de hoje, e isso sim é grave, é um momento que a gente já falou em outra oportunidade que eu conversei com você, é das notícias falsas. Então, não deem ouvidos a notícias falsas, consulte canais oficiais de notícias, blogs, canais que tem alguém que assina a notícia, como um exemplo que eu citei naquela ocasião, JC, o seu blog, por exemplo, que tem o seu nome, leva o seu nome, a sua credibilidade, e não em notícias anônimas do WhatsApp, apócrifas, que não tem ninguém que assina e que publica coisas inverídicas. Agradecer a participação de Dr. Felipe conosco no dia de hoje, né? E ter nos oportunizado aí esse momento de estar aí acompanhando e mostrando para a população que nos acompanha através da internet, também da rádio aí, né? Como era essa questão do processo de acompanhamento e fiscalização aí do processo eleitoral. Doutor, o microfone sempre à disposição. Muito obrigado, JC. É muito importante a participação da imprensa para mostrar que não tem sala secreta, não tem local escuro, não tem nada obscuro aqui. Na verdade, o processo eleitoral é feito às claras, às limpas, dessa forma. Então, a importância da participação da imprensa ativa é isso. É um momento plural, partidos, políticos, instituições públicas, instituições privadas, todo mundo tem que estar envolvido com esse processo para mostrar a legitimidade. Então, JC, na verdade eu que agradeço a colaboração da Rádio São Felipe FM, do blog JC e do seu canal no YouTube, porque está difundindo notícias verdadeiras para o público de São Felipe. Muito obrigado, JC. A participação do Felipe na tarde de hoje conosco, e a gente vai a você que nos acompanha sempre, que vai compartilhando aí, sempre dando seu like, ajudando aí a ampliar nossas divulgações também nas minhas mídias sociais. E você da rádio, né? Obrigado sempre pela sua audiência.